Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos dar continuidade às nossas aulas de algoritmos e estrutura de dados. Na aula de hoje a gente vai ver lista estática ordenada. Então, na lista estática ordenada eu tenho elementos armazenados em um vetor, por isso que ela é estática, e ordenada é porque esses elementos vão ser armazenados no meu vetor de forma ordenada. Então, eu tenho um campo ou vários campos, se for o caso de um registro. Por exemplo, se eu tenho os dados de um aluno, eu tenho a matrícula do aluno, o nome e as notas, eu vou definir qual desses campos do meu aluno é o que vai ditar a ordenação da minha lista. Então, eu posso dizer, não, minha lista vai ser ordenada pelo número de matrícula, ou ela vai ser ordenada pelo nome do aluno. E a partir daí, no momento que eu for colocando os elementos na minha lista ou fazendo qualquer outra operação, eu tenho que garantir que a ordenação ela vai ser mantida. A ordenação ela é interessante porque você, quando tem um conjunto grande de dados, você vai fazer com que as operações de consulta, de remoção, as operações de que você vai ter que localizar aquele elemento na estrutura, vai ficar mais rápida pelo fato dela estar ordenada, certo? Então, nós temos as operações básicas que são executadas na lista ordenada e a gente vai ver como é o funcionamento delas. Então, a gente vai partir do exemplo em que teremos um vetor de 10 elementos que vai armazenar números inteiros. Eu tenho aqui o vetor n, a variável quanti_n que vai ficar contando quantos elementos eu tenho no meu vetor e a quantidade de elementos começando com zero, sendo inicializada com zero, certo? Então, vamos ver como é que funciona essas operações básicas na lista estática ordenada. Então, pensando, a primeira operação, que é a operação da inserção. Então, se eu for inserir um novo elemento na minha lista, no meu vetor, eu vou ter que verificar em que posição do meu vetor esse elemento deve ser inserido para que a minha lista se mantenha ordenada, certo? Antigamente, nas desordenadas, a gente só verificava se o vetor tinha posições livres para armazenamento do novo elemento e colocava no final da lista, na última posição livre do vetor. Nesse caso agora não, a gente vai ter que verificar se a entrada desse novo elemento vai desordenar a lista, né? Se sim, a gente tem que encontrar a posição correta para esse elemento ser inserido. Então, quando a lista não tem nenhum elemento, é o caso mais simples, porque a gente vai sempre colocar o elemento que acabou de chegar na posição 0 do vetor, certo? E voltando que a gente também sempre tem que verificar se está cheia, porque por ser uma estrutura estática, ela tem uma limitação de armazenamento. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente só está podendo armazenar até 10 números. Se eu precisar armazenar mais números, eu não tenho como aumentar a quantidade de memória para o armazenamento desses novos elementos. Então, aqui verificando como é que a gente vai ter que fazer no nosso código para inserir elementos numa lista estática ordenada. Então, eu tenho aqui a primeira situação, a situação é a situação mais simples da lista vazia, a quantidade de elementos está com zero, então eu tenho aqui o meu vetor vazio, e aí eu sei que o novo elemento, se a lista não tem ninguém, o novo elemento não vai desordenar a lista. Então, é só eu ir fazer a inserção desse elemento aqui na primeira posição do vetor, certo? Uma segunda situação, aqui eu tenho essa lista, eu já tenho esses elementos 5, 12, 21 e 24, e eu quero inserir agora o 39. Eu tenho 4 elementos, um vetor que suporta até 10 elementos, e eu quero inserir o 39. Eu vou verificar, eu tenho posições livres para armazenar esse elemento. Na hora da checagem, eu vou ver que 39 é um valor maior do que o último elemento que eu tenho armazenado, que o meu último elemento armazenado é o 24. Então, nesse caso, é um caso também bem simples, é só eu inserir o elemento na primeira posição livre do vetor, que é a posição 4, que é a posição quanti_n, certo? Então, é só verifiquei. Se o elemento que eu quero inserir for maior do que o último da lista, então eu vou insiro ele no final da lista. E eu tenho a situação 3. Nesse caso aqui, eu quero inserir o número 19
nessa minha lista com esses elementos 5, 12, 21 e 24, e eu tenho aí que manter a minha lista ordenada. Depois da inserção, a lista tem que ser mantida a ordenação. Então, com isso, eu vou ter que abrir posições para que seja colocado o 19 numa posição em que a lista permaneça ordenada. Então, o que vai acontecer é, eu vou ter que puxar o último elemento uma posição para frente. Então, eu vou puxar aqui o 24, que estava na posição 3, tenho que puxar ele aqui para a posição 4. Então, puxo ele para a posição 4, ele ficou duplicado, é isso mesmo. E aí, agora, eu vou puxar também o 21 uma posição para frente. Puxo agora o 21 para a posição do 24, e com isso eu já tenho aqui a posição em que o 19 deve ser inserido. Faço a inserção do 19 e com isso eu tenho a entrada de um novo elemento, mas a minha lista permanece ordenada. Com isso, eu incremento a quantidade de elementos mais uma unidade, a quantidade de números que o meu vetor está armazenando passou a ser 5. E assim a gente tem a operação da inserção. Passando para a consulta, lembrando que a operação da consulta ela é bastante utilizada porque a gente faz consultas. Quando a gente quer unicamente consultar um elemento, a gente faz a consulta quando a gente precisa remover um elemento, então a gente tem que consultar esse elemento antes de fazer a remoção, assim também como a gente faz a consulta quando a gente precisa alterar. A gente localiza o elemento, apresenta para o usuário e antes de alterar, faz a checagem das informações que tem naquele elemento. Então, se eu quero fazer uma consulta, a consulta vai ser uma varredura no vetor procurando o elemento. A vantagem e a diferença que a gente vai ter aqui quando se trata de uma lista ordenada é que, por exemplo, se nessa lista eu estiver procurando o número 9 e a minha lista é uma lista ordenada, eu vou começar a varrer a minha lista a partir da primeira posição. Quando eu pergunto, na posição 0, tem o que eu estou procurando? Tem o 9? Não, tem o 5. Quando eu vier para a próxima posição, na posição 1, tem um elemento que eu estou procurando? Não, tem o 12. Mas, além de ter um 12, eu também estou com a informação dizendo que tem um 12 e o 12 é maior do que o número que você está procurando. Então, se o 12 é maior, significa que daqui para frente não vai ter um 9. Então, você pode parar de procurar aqui porque o 9 não está mais aqui. Então, diferente da lista desordenada, que eu tinha que ir até o final da lista, né, para descobrir que aquele elemento não estava, a gente, quando está trabalhando com lista ordenada, a partir do momento que você encontra um elemento que é maior do que o que você está buscando, você já pode parar a busca porque você sabe que não vai encontrar aquele elemento mais naquela estrutura, certo? Então, isso otimiza a busca, porque você tem essa antecipação da resposta negativa, de que o elemento não vai estar lá, certo? Agora vamos ver a operação da remoção. Quando a gente vai remover na lista estática ordenada, a gente vai verificar se esse elemento está na lista, né? A gente informa qual é o elemento que quer ser removido, verifica se ele existe. Ele existindo, a gente tem que remover, fazendo com que todos os elementos que vêm após ele sejam trazidos uma posição para frente, certo? Quando a gente trabalhava na lista estática desordenada, a gente pegava o último elemento e já colocava na posição do elemento que está sendo removido, fechando a lacuna que ele ia deixar com a remoção. A gente não pode fazer isso na lista ordenada, porque se eu pego o último elemento e coloco em qualquer outra posição da minha lista, muito provavelmente eu vou estar desordenando a lista, certo? Então, a gente vai ter que fazer esse deslocamento. O mesmo deslocamento que a gente fez empurrando os elementos para trás na inserção, a gente vai trazer os elementos para frente na remoção. Então, fazendo aqui. A situação mais simples é a situação em que eu vou remover o último elemento da lista, né? Então, se eu for remover o último elemento, eu não tenho nenhum deslocamento a fazer,
né? Então, se eu quero remover aqui o 24, ele vai sair da lista sem precisar deslocar nenhum elemento. Só vou diminuir a quantidade de elementos menos 1. Numa segunda situação, eu vou remover um elemento no início da lista ou no meio, né? Qualquer uma dessas situações vai fazer com que eu precise fazer o deslocamento dos elementos para fechar a posição do elemento a ser removido. Então, por exemplo, eu vou querer aqui remover o 17. Para eu remover o 17, a posição 1 vai ficar com a lacuna, né? Então, o que eu vou ter que fazer é trazer o 21 para a posição em que o 17 ocupa. E também eu vou ter que trazer o 24 depois para a posição que o 21 estava ocupando, certo? Com isso, eu fechei a lacuna em que o 17, da posição que o 17 estava ocupando, e eu diminuo a quantidade de elementos do vetor para menos 1. Então, meu vetor que tinha 4 elementos passou a ter 3, né? Então, ele vai considerar agora apenas os elementos 5, 21 e 24. Como eu já tinha falado para vocês na aula de lista estática desordenada, esse resíduo do elemento que foi deslocado, ele permanece lá na memória, mas ele é desconsiderado porque qualquer operação que eu faça, eu vou estar só considerando 3 elementos do vetor, que seria o elemento 5, o 21 e o 24. O novo elemento que eu for inserir vai ser inserido na posição quantiene. Inserido na posição 3, vai sobrepor o resíduo que tinha sido deixado dessa remoção. Então, não tem nenhum problema, certo? Seguindo nas operações, a gente tem aqui a operação da alteração do elemento. Então, a gente tem que ter cuidado, porque se o elemento que a gente vai alterar for o elemento que controla a ordenação da lista, por exemplo, nessa minha lista aqui eu só tenho N. Então, se eu fizer uma alteração do N, muito provavelmente eu vou desordenar a minha lista. Então, quando isso acontece, o mais prático a ser feito é você remover o elemento, na hora que você diz que quer alterar o elemento 21, você pergunta qual vai ser o novo valor que o 21 vai assumir, né? E aí você remove o 21 e faz a inserção do novo valor. Então, vamos supor que eu queira mudar, não é mais 21, na verdade é 12. Então, se for 12, ele já não vai ficar nessa posição, ele tem que ficar aqui numa posição antes do 17, né? Então, o correto é retira o elemento e depois faz uma inserção na posição correta. Isso dentro do módulo da alteração, certo? Não é que eu vou pedir primeiro para remover e depois para inserir, não. Eu posso fazer sim dentro do módulo alterar, mas o que vai estar acontecendo, os passos que eu vou fazer é retirar o elemento e encaixar o novo na posição correta, certo? Pode ser que o programa, a gente vai ver no exemplo, que o programa pode também deixar você alterar os outros campos do registro e não deixar que você altere o campo que ordena a sua estrutura, certo? Isso também é bem comum. Para finalizar, a gente tem a operação da listagem, é igual à listagem da lista estática ordenada, é igual à da desordenada. Então, a única coisa que vai ser feita é varrer todo o vetor, toda a estrutura da lista estática, da primeira até a última posição ocupada e apresentar os dados que estão armazenados lá. Então, não tem nenhuma coisa diferente aqui na operação da listagem. Então, com isso, agora a gente viu como é que funciona cada uma das operações. Agora, a gente vai ter que ver como é que funciona isso lá no código em C, para que a lista seja realmente implementada e a gente veja a coisa em execução, certo? Até mais!